Deus faz é por amor às nossas vidas. Vocês já perceberam isso na palavra também? Quando você tira o seu tempo ali para estar lendo a palavra do Senhor, e você vê ações, você vê instruções, você vê ensinamentos, você consegue enxergar o amor nisso tudo? Tudo na palavra do Senhor é por amor à sua vida. Glória a Deus. E eu coloquei por tema o amor de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ler Levítico, capítulo 12, do 1 até o 4, que diz assim: Adonai disse a Moisés: Fale ao povo de Israel: se uma mulher conceber e der à luz ao menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de nidar, ou seja, o período da mulher, período de menstruação, quando ela se encontra no período menstrual. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Ela esperará por mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nada, em nenhum tipo de objeto sagrado, ou dirigir-se até o santuário, até que o período de purificação tenha terminado. Glória a Deus. Aleluia. O que eu queria falar para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo nessa noite, é o seguinte, até conversando também essa semana com pessoas, e surgiu esse assunto aqui, o assunto da mamãe quando ganha o seu bebê. E ali nós entramos em algumas questões, mas eu cheguei à conclusão de que as pessoas se desligaram dessas coisas. No nosso século parece que está tudo muito moderninho, está tudo muito assim, muito fácil, e as coisas foram se esquecendo, foram se deixando de lado, não é? Porque isso hoje não tem mais nada a ver, não é? Então assim, não precisa. Então eu já ouvi casos de mães que tiveram seus filhos e assim, saiu do hospital, no dia seguinte estava no shopping, já estava passeando, vai em festas e por aí vai, leva a criança, não, larga a criança em casa, a mãe cuida, o vizinho cuida, a irmã cuida, mas eu quero viver a minha vida, está entendendo? Então as pessoas já não estão mais dando importância para isso. E o que eu vejo, o que eu consegui ver nessa porção? Que tudo que a gente faz tem um princípio. Tudo que você faz na sua vida tem um princípio. Glória a Deus. Tudo que você faz, seja bom, seja ruim. Se você é daqueles que não liga para pequenas coisas, lá na frente você não vai ligar para coisas maiores. Ou seja, se você dispensa um clipe de papel, não acha aquilo valioso para você, acha aquilo fútil, amanhã você vai dispensar uma coisa maior. Você não vai valorizar, de repente, um bem que você tem, você não vai valorizar as coisas que você obteve, porque você, desde o início, aprendeu a não valorizar. E tudo isso parte de um princípio. Lá atrás, quando você não deu valor a um clipe de papel, quando você não deu valor a uma agulha, quando você às vezes não dava valor aos conselhos do seu pai e da sua mãe. Aí acaba que no futuro a gente vai colher algo que não vai ser bom para nós. E tudo isso partiu lá de trás. Então as pessoas no dia de hoje banalizaram as coisas. Se a mulher não guarda, um período para estar ali com o seu filho, para estar ali cuidando, amamentando, limpando e, vivendo aquele momento com a criança, e isso tem que ser feito porque a palavra instrui, olha só, 7 dias, um período normal da mulher, no 8º, aqui no caso para os judeus, a circuncisão do menino.
e mais 33 dias de descanso, de resguardo. Ou seja, 40 dias. 40 dias de resguardo. Isso não é guardado mais. É uma ou outra. Aqui nessa casa eu já tive notícia de que uma irmã guardou isso. Ela respeitou. E amados, quando ela apareceu, ela estava perfeita. Ninguém assim se estranhou com a presença dela. Ninguém achou, você. Não. Ela estava no período dela, com o filho, curtindo. E ali fez tudo como manda a palavra do Senhor. Se a palavra dá uma instrução, amado, para que a mamãe fique com o seu filho nesse período e não venha nem à casa do Senhor aqui, no caso aqui ela não poderia nem ir no templo, é porque Deus deu essa instrução e essa instrução é boa. É boa para a mãe, é boa para a criança, é boa para criar o laço que existe entre mãe e filho. Você pode observar, você pega o filho, né, o bebê de alguma mãe, brinca com ele, mas a todo momento ele está procurando quem? Ele está procurando a mãe dele, ele só tem olhos para ela, ele só tem, o desejo dele é estar com ela, é sentir o cheiro dela. Mas se a mãe mal ganhou o neném, 3 dias depois já o abandona, como é que cria-se esse laço? E se a mãe abandona o filho com 6 dias, com 10 dias de vida, qual a diferença para ela abandonar ele com 10 anos? Qual a diferença não esquentar a cabeça se o meu filho está em casa, na escola ou na rua? Aí você consegue parar e observar a nossa sociedade? Como que andam as nossas crianças aí pela rua? Na mão de terceiros, na mão de traficantes, crianças de 10, 12 anos aí sendo aliciadas para levar um produtinho aqui e buscar um dinheirinho ali. Tudo isso partiu onde? Lá atrás, onde não houve elo, já foi quebrado, já se distanciou já. Então a criança já com 10 anos já tem que viver a sua vida como se fosse um adulto. Por quê? Porque o pai, a mãe se distanciou. E isso tem que ser quebrado, amados. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. A família precisa ser resgatada. O elo precisa ser resgatado. Ah, mas isso no tempo de hoje não existe. Não existe para quem não quer que exista. Para você tem que existir, porque o seu Deus te deu essa instrução. Então você não pode banalizar isso. Se você banaliza um resguardo, você não vai guardar o seu tempo depois de uma cirurgia. Porque o parto também não deixa de ser uma cirurgia, porque abre a mãe às vezes, quando não é normal. Então, se o parto para você é banal, uma cirurgia é banal. O mandamento se torna banal. Porque é um mandamento do Senhor, aleluia. Então, se você não guarda um simples mandamento de estar com seu filho, quando você recebe outros mandamentos, você já começa a não dar importância para aquilo. E isso tudo o Senhor preparou para você com muito amor, com muito carinho. Ele preparou isso para você, Ele preparou regras, Ele deu instruções, são instruções de vida, para a sua vida, para que você esteja bem, para que você esteja feliz. Então não banalize essas coisas, não banalize as pequenas coisas do dia a dia, dê valor, dê valor. Olha só, aí você ouve isso tudo aqui e pensa assim: ah não, o pastor Vitor está falando aí, mas isso aí é coisa só para judeu. Realmente teve um judeu que deixou esse exemplo para a gente, e ele deixou registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 2, de 22 a 24, diz o seguinte: Lucas 2,
22 a 24. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moisés, José e Maria levaram até Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá de Adonai: o primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. Também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. No caso aqui do nosso Senhor Yeshua, ele nasceu de família simples, amém? Então ele ofereceu as 2 avezinhas pequenininhas, as 2 pombinhas, como sacrifício para ele. Isso foi ofertado. E olha só, Maria fez isso. Fez tudo como manda aqui. Então o Senhor deixou registrado. Não foi diferente, não. Então não existe esse negócio, não. Lá foi no ano 1º, no século 1º, aquelas coisas lá tinha muita dificuldade. Hoje a gente está tudo mais facilitado. A cola que inventaram para a mulher é melhor, não é? Não tem essas dificuldades, não, amados. A mesma mulher que viveu lá no 1º século é a mesma que vive hoje aqui. Você tem as mesmas necessidades que Maria teve. A única diferença é que hoje você tem tecnologia. Mas você continua sendo mulher. Você continua tendo necessidades. Você continua passando por dores até os dias de hoje. Então você não pode banalizar aquilo que o Santo Deus colocou para a sua vida. Tome cuidado com isso. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, se o Senhor criou mandamentos para você, não banalize. Se o Senhor escreveu na lei dele coisas para você fazer e coisas para você não fazer, leve a sério. Se você vê aí, isso serve para quê hoje? Às vezes nós temos aqui, Criciele está grávida, Carolzinha, daqui a pouco tem neném nascendo aí. São pessoas que, essa instrução para ela é importante. É importante, isso não pode cair por terra. Isso tem que ser guardado, tem que ser respeitado. Para quê? Para a cura também do corpo. A mulher precisa de quê? Desse momento também, não só por estar com o seu filho, mas para que o seu corpo o quê? Se restaure. Ela precisa de ser restaurada sobre isso. Então que nós não venhamos a banalizar, jogar por terra essas coisas. Porque olha só, nessa porção aqui no início dela, o Senhor fala de conceber, né? Mas também ele fala de outras coisas. Ele fala só, aleluia, ele fala só um pouco sobre isso. Ele dá instruções para a mulher que gera menino e que gera menina. E depois, logo em seguida, ele já começa a falar sobre o quê? Sobre a lepra. Ele já começa a falar sobre lepra e já começa a passar instruções também sobre a lepra. E é um tipo de instrução que nós não vemos muito hoje, mas nós podemos tirar o quê? Princípio dessas instruções para aplicar a nossa vida, que não vai ser diferente. Nós poderíamos aplicar sobre o quê? O que nós poderíamos falar sobre lepra no dia de hoje? Poderíamos falar sobre a lepra no nosso corpo. Não na pele, não como feridas, mas às vezes no nosso modo de nos portar, no nosso modo de tratar de nós mesmos. Porque primeiramente, amados, não se engane contra isso. Primeiramente você tem que amar você. A primeira pessoa para quem você tem que dar amor é você. Porque é daí você vai conseguir dar amor para o próximo. Se você é uma pessoa que não se valoriza,
um homem que não se valoriza, uma mulher que não se valoriza, que não se cuida, você não tem amor por você. Aí às vezes parece que a gente está doente. Então essas coisas também nós temos que vigiar nisso, para jogar isso por terra, para jogar esse tipo de princípio por terra, essa lepra do descuido, sabe, do desleixo. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que cuidar de si, as pessoas têm que aprender a se amar, para depois passar amor para o próximo, a cuidar de você, a cuidar do seu corpo. E isso tudo é o quê? Quem que provoca essas coisas nos dias de hoje, amados? Quem que provoca esses sentimentos? O inimigo da sua alma, Satanás. Que começa a colocar o quê? Sentimentos, pensamentos que não precisa, que não é necessário. Ele coloca isso. E através disso, aí ele simplesmente ele usou uma porta para entrar. E através dessa porta, ele vai abrindo portas e portas na nossa vida. Amado, e isso é tão sério, que nós, cuidar de si mesmo é tão sério, porque se você não faz isso, através disso, ele começa a te colocar outros pensamentos. E isso tudo é o quê? Está ligado em quê? Ao amor. Você primeiramente não cuida de você. Já que você não cuida de você, não se importe com o seu próximo. Não precisa se importar não com o seu marido, com o seu filho, com o seu irmão que está passando por um problema na igreja, com o seu vizinho. É só um abismo puxando outro abismo. Isso tudo o quê? São doenças na alma, doenças do corpo. Que a gente tem que jogar por terra isso. Não pode aceitar de jeito nenhum. E tudo isso parte de quê? De princípios. A doença da mente, uma lepra na mente. Querido, você às vezes deixa a sua mente ser o quê? A oficina do inimigo. Ser o playground dele. Aí no seu pensamento não é lugar de Satanás habitar. E não se engane, ele quer habitar a todo momento. Porque ele não tem casa, ele não tem para onde ir. Ele tem condenação. Então ele quer fazer o quê? Eu quero levar o máximo com ele. Então por isso ele fica tentando o quê? Habitar em nossa mente. Conversar conosco. Trazer pensamentos, desejos que não convêm. E é por isso que a gente tem que lembrar do conselho de Paulo. Orai sem cessar. Ore sem cessar, a todo momento. Eu sei que você tem o seu momento para orar. Eu sei que você tem o seu tempo para estar com Deus. Mas a todo momento você tem que estar repreendendo. Às vezes até na oração, amado. Até na oração, ele tenta te desligar. Ele tenta acabar com essa fiação. Ele vem com aquela tesourinha esquisita dele para cortar a sua ligação com Deus. Então não deixa Satanás morar na sua mente. Repreenda esses pensamentos ruins. Repreenda esses diálogos que às vezes ele tenta formar na nossa mente. Nós temos que repreender isso. Tem que andar ligado com o Senhor, amados. Tem que andar sempre orando. É a todo momento. Veio um pensamento ruim, repreende esse pensamento. Veio desejo que não é bom, repreende ele. Poxa, pastor, mas eu não tenho nenhum pensamento bom? Tem, se for a respeito do Senhor, você está com um pensamento bom. Mas se você parar de pensar no Senhor, se você parar de orar, Satanás já entra para tentar, estragar tudo. Para tentar arrancar pela raiz aquela florzinha que você conseguiu plantar. Então a gente tem que vigiar com isso. Com essas doenças que atacam a nossa mente. A lepra da língua. Meu Deus do céu. Amados, aqui graças a Deus você não tem, aleluia. Glória a Deus. Aqui nós não temos esse tipo de problema.
E se temos, está escondido, ele está repreendido em nome de Jesus. Mas como nós temos problemas no nosso meio, num geral, de irmãos que se ajuntam para falar de pessoas, de irmãos que se ajuntam para comentar, curtir, compartilhar, às vezes um acontecimento estranho, em lugares, em ministérios. E aí, às vezes você pensa que não tem nada a ver, mas você está leproso aí na sua língua, fazendo esse tipo de comentário. Você está leproso quando você levanta e começa a falar, às vezes, do seu líder, da liderança de uma outra denominação qualquer, quando você concorda com pensamentos, com situações. Meu querido, minha querida, se afaste disso, corre disso. E se estiver falando do seu líder, repreende quem está falando. Não importa se vai te chamar de puxa-saco, não se importe, mas repreenda, corte o mal pela raiz, joga por terra essa lepra aí, porque não tem jeito não. Às vezes você pensa assim, não, eu caí um pouquinho, enfraqueci, e aí eu entrei nessa de ficar falando, mas agora eu estou bem, eu parei de falar, eu já não falo mais do irmão, eu não falo do meu pastor, eu estou curado. Você está enganado. Você tem que ir lá nele, você tem que ir lá nela, confessar o que você fez. Sabe por quê? Porque a pessoa com lepra, ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote tinha que examinar, aí ele separava ela 7 dias, e depois ela voltava lá de novo, para ele examinar, para ver se ela estava boa. E estudando isso, eu lembrei, do episódio de Naamã, que foi até o profeta, e o profeta mandou ele mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Cada um fala uma coisa sobre esses mergulhos, O mergulho sai uma coisa, o mergulho sai a outra. Não, gente, tem um princípio nisso daí. Porque a pessoa, quando estava lá no arraial, ela era colocada para fora do arraial por 7 dias. Por isso, o profeta mandou Naamã mergulhar 7 vezes. 7 vezes simboliza o quê? Algo completo, algo pleno. E aí no 7º mergulho, ele levanta com a sua pele o quê? Restaurada. Quando a pessoa voltava no sacerdote, ele olhava ela de novo, ele vistoriava. E aí, se ela tivesse boa, ele declarava ela o quê? Pura. Mas tudo tem um ciclo de 7 dias. São 7 dias. A sua lua muda de quanto em quantos dias? 7 dias. O calendário bíblico nosso é lunar. É de 7 em 7. Mudou. 7 dias. Não está bom, volta, mais 7. Mas você não pode se declarar limpo, como eu estava falando. Do mesmo modo, olha só, você não pode se declarar limpo quando você estava falando de alguém, amém? Então você também não pode se declarar limpo quando você peca e não confessa o seu pecado. Não é assim, você pecou, você tem que confessar. Você tem que ir ali e falar com o seu pastor, eu fiz isso, isso e isso, vamos orar. Então você não pode se declarar limpo. Só o sacerdote poderia fazer isso. Levítico 13, verso 1, que diz o seguinte: Adonai disse a Moisés e a Arão: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante, que poderia transformar-se em lepra, deverá ser levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos. O sacerdote examinará a ferida em sua pele, e se o pelo na ferida estiver embranquecido, e a ferida aparentar mais profundidade do que a pele, trata-se de lepra. Então ele examinou, amém? No verso 6 diz o seguinte:
No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez a ferida. E se a ferida estiver encolhido, sem se estender sobre a pele, ele o declarará puro. Então você não pode se declarar puro mediante as suas falhas, mediante os seus pecados, sem primeiramente ir no seu líder. Mateus 8, de 1 a 4, diz o seguinte: depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então um homem afligido com lepra, aproximando-se, ajoelhou na frente dele e disse: Senhor, se você quiser, pode me purificar. E Yeshua estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique limpo. Imediatamente ele foi limpo de sua lepra. Em seguida, Yeshua lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas como testemunho ao povo, vá e deixe o sacerdote examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moisés. Então você não pode se declarar limpo, amados. Você não pode se declarar limpa. Você tem que ir no seu líder. Você tem que ter o quê? Convive com a sua liderança. Sabe por quê? Nós pecamos todo dia. Nós erramos a todo momento. Tem pecados que você ora, confessa, se arrepende, está tudo jóia. Mas tem coisas que nós fazemos que nós temos que confessar. Nós temos que procurar a nossa igreja, temos que procurar a nossa liderança. Ah, pastor, eu vou ficar com vergonha. Não fique com vergonha. Porque quando você se envergonha e não confessa seus pecados, Satanás se alegra, porque você está perdendo tempo na casa do Senhor. Você está vindo aqui, cantando, louvando, ouvindo a palavra e carregando um monte de peso de pecado nas suas costas, porque tem vergonha de confessar. Tem vergonha de falar? Não sinta vergonha, amados. Jesus está a todo tempo de braços abertos, estendido, para te livrar da opressão, para te livrar de todo o peso, de tudo aquilo que não é bom você carregar. Mas primeiramente é preciso você fazer o quê? Abrir a sua boca, dar o seu passo, se humilhar para Deus, para que Deus venha o quê? Te curar, te libertar. Então não fique preso a essas coisas, não. Não pense que o seu líder, ou a pessoa que é responsável por você, seja pastor, seja pastora, vai pegar aquilo que você fez e vai sair aí espalhando. Não vai, não. São homens e mulheres de Deus, e levantados por Deus para o quê? Para cuidar da sua vida, para curar a sua vida, em nome de Jesus, é lógico. Então não tenha vergonha, abra o seu coração, não carregue um peso que não é seu, não carregue aquilo que não é seu. Ganhou um fardo leve já do Senhor Jesus, então não vai acrescentando peso nele, não. Fica só com o que Ele te deu, só com o que Ele te deu já está bom demais. Já dá para você caminhar e ser feliz. Glória a Deus. Amém, amados? Diz o seguinte: capítulo 15 de Levítico, tá, amados? Capítulo 15, 25. Diz o seguinte: se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora de seu período menstrual, ou se o fluxo durar além do normal, para o seu período, em todo o tempo em que houver o fluxo, ela estará como se estivesse em período de nidá, ou seja, impura. Amados, quando a mulher
está nesse período, você concorda comigo que nesse tempo aqui não tinha as modernidades que nós temos hoje? Então assim, a mulher ela se guardava, mas às vezes acontecia alguma coisa, às vezes corria e por aí vai. Só que hoje não tem essas coisas, né? Então tudo que ela tocava, onde ela ia, ela estava contaminando. Por quê? Ela estava o quê? Vazando sangue. Ela estava perdendo o fluxo ali. E aí a palavra diz o seguinte: nesse caso aqui é para uma mulher, para uma pessoa que adoeceu, ou seja, um fluxo maior do que o normal. Amém? O que ela faria? O que essa mulher faria, amados? Eu vou falar para vocês o que ela faria. Alguns vão procurar curas mirabolantes, não é? Mas esta mulher aqui, lá em Mateus, no capítulo 9, o que está registrado para nós, no verso 20. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou o tizite do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar no manto dele, serei curada. E Yeshua virou-se e disse: coragem, filha, a sua fé te curou. E ela foi curada imediatamente. Amados, por que essa mulher fez isso? Por que essa mulher fez isso? Por que ela buscou tocar em Yeshua? Por que ela buscou tocar nessas franjas aqui, ó, que chama-se tzitzit? Porque ela conhecia a palavra que diz o seguinte: que nasceria o sol da justiça e que ele traria cura nas suas asas. A asa simboliza isso aqui, do tzitzit de um judeu. E isso daqui simboliza uma vida reta com Deus. Um homem que não se desvia, que guarda os mandamentos de Deus. E que através dessa vida, através dele, sairia a cura. Sairia a solução dos problemas da vida dela. Aí você usa isso daqui hoje, no século 21. Não pense que isso daqui, amados, é simplesmente um manto de oração, não. Isso daqui representa a sua vida. Não banalize isso daqui, não. Porque nos dias de hoje, até isso aqui está banalizado. Para vender promessas, para arrancar valores do povo. Mas se você é homem de Deus, você leva a sua vida com Deus, não se engane. Através da sua vida, Deus libera cura. Se você é um homem que guarda os mandamentos, que guarda a palavra do Senhor e que vive ela, aonde você tocar, amado, vai ser abençoado. Aonde você expulsar, o mal vai ter que sair, a enfermidade vai ter que sair. E isso foi registrado com o nosso Senhor para deixar o que? Mais uma vez para a sua vida, um exemplo para a sua e para a minha vida, de que andar com Deus é bom, de que andar com Deus é gratificante. Quando Deus opera na sua vida, quando Deus opera na minha vida, eu, você, ficamos felizes. Fala para mim que não fica. Quando você ora e alguém é curado, quando você profetiza e Deus cumpre, fala que você não fica satisfeito com isso, que o seu coração não se alegra, mas que ao mesmo tempo você o quê? Se policia para não se exaltar. Homens e mulheres de Deus, mas não banalize um manto de oração. Não banalize, porque simplesmente é um pano. Não é um pano? Tem franjas aqui, tem simbolismos, tem significados, mas que são importantes, não só para um judeu, não só lá em Israel, mas tem significados para a sua vida. Então não banalize a palavra do Senhor, não banalize as instruções que Ele dá,
Não banalize o que você lê, mas não vê acontecendo. Se você lê algo e não vê acontecendo, ei, se apresente. Senhor, eu não vejo isso aqui mais acontecer. Então se apresente para Ele. Hoje, vindo para cá, eu estava lembrando de Elias. Amados, Elias orou e caiu fogo do céu, que lambeu um rego de água em volta do altar. Ele orou com autoridade. Aí você não vê mais isso, então coloque-se à disposição, porque no tempo que precisar, no momento correto, Deus manda fogo do céu, e aí você vai se alegrar. Então se apresente para Deus, não pega o seu talento aí e fique em terra ele não, porque Deus vai cobrar o meu talento, vai cobrar o seu talento também. Então, desenterra esse talento aí. Hoje é dia de você, cavar e desenterrar os seus talentos. E começar a deixar ser usado para aquilo que Deus chamou. Para aquilo que você foi levantado para Deus. Não fique parado na casa do Senhor, não. Use a sua fé, amados. Acredite na palavra de Deus. Acredite naquilo que você lê, acredite naquilo que você ouve quando você se alimenta na casa dele. E principalmente, pratique.